Sua empresa é um lugar agradável, harmonioso, todas as pessoas pensam da mesma maneira, parece um paraíso trabalhar lá. Só que não, não é? Está começando o nosso Dose de Liderança de hoje e esta seria um paraíso se nós pudéssemos ter um ambiente assim de trabalho, sem nenhum tipo de pressão. Mas o mercado hoje, ele está acirrado. Existe pressão o tempo inteiro por resultados, pressão dos clientes, às vezes dos fornecedores, dos sócios, do diretor, enfim, pressão para todos os lados. O problema está que nem sempre é fácil lidar com isso, encarar essas situações da melhor maneira. Se você já viu algum programa daqueles MasterChef, você já deve ter percebido que aquele ambiente ali, o ambiente de cozinha, é um ambiente de extrema pressão, principalmente em alguns momentos. Não sei se 100% e não acredito que seja 100% do tempo naquela pressão, mas boa parte do tempo eles trabalham sob pressão. E eu trago esse exemplo, mas ele se reflete em outras áreas de atividade que também sofrem pressão o tempo inteiro e a maior parte do tempo estão os colaboradores vivendo momentos de pressão. E o que acontece com essa pressão? Gera conflitos, e os conflitos é onde podem gerar os grandes problemas na maioria das empresas. Então aí diante dessas situações, quando as pessoas não sabem lidar com a pressão, surgem os conflitos. Mas qual o problema? O problema é que nem sempre esses conflitos eles são visíveis. Por quê? Porque quando acontecem os conflitos, muitas vezes eles são silenciosos. A pressão existe e quando existe a pressão, aumenta o grau de competitividade dentro da empresa, às vezes entre os colegas, e esse grau de competitividade que eles acabam tendo faz com que alguns talvez se isolem, e isso já é uma maneira de conflito. Você não percebe que existe o conflito, mas ele está presente ali no ambiente de trabalho. E se não for tratado, pode levar a consequências desastrosas, por assim dizer, principalmente nas equipes. As equipes onde não tem o entrosamento estão isoladas, isso pode ser desastroso para os resultados da empresa. Então, existe sim uma necessidade das pessoas aí mostrarem o seu trabalho, mas existe também uma necessidade de o líder identificar onde é que existe o conflito, identificar esses conflitos que muitas vezes são silenciosos e intervir nestes momentos. E tem empresas onde o clima, o senso de observação, ele existe e aí rapidamente a empresa percebe, as pessoas que estão ali na liderança, elas percebem o efeito negativo que isso tem, né? E às vezes são discretos dentro da equipe esses efeitos, mas observar isso de forma rápida é o melhor caminho para a gente manter a inovação, enfim. Ambientes onde não existe pressão também não inovam, não tem inovação, não tem criatividade. A pressão faz com que a criatividade, a busca por soluções, por tratar os problemas, por resolver alguns problemas, venha a ser estabelecida pelas pessoas. Então isso significa, se você é um líder, o que você precisa fazer? Eu anotei duas coisas que eu sugiro para você, assim, ó. Quando você observar que existe algo de conflito, primeira coisa, agir rapidamente. Pensa que o conflito é como um incêndio na floresta. Se você agir a tempo, o dano causado no incêndio vai ser pequeno, mas se você demorar muito, ele vai causar um sério, um grave transtorno, um grave dano e quem sabe gerar outros problemas. Então, você é um líder, haja rapidamente, pense que o incêndio você precisa apagar e é você que tem que talvez se intrometer nisso. Segundo, abrace o conflito. Isso mesmo, abrace o conflito. Em que sentido? Você precisa reconhecer que alguma coisa está errada e que precisa ser resolvido. Essa palavra, resolver. O problema é que muitos líderes
para não constranger as pessoas, enfim, vão tratando pelas bordas, vão tentando dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e acabam não interferindo diretamente no conflito, e isso não adianta de nada. Se você é o líder, você precisa trabalhar secretamente ou não, mas interferir no conflito e resolver isso de uma maneira a entender. Ou seja, abrace, entenda que ele faz parte do negócio, faz parte do dia a dia. E conflito é bom. Conflito é bom porque ele faz com que as pessoas cresçam. E a boa liderança, a liderança eficaz, ela observa isso. E se eu pudesse te dar um último conselho, como líder, mantenha o pulso firme com a sua equipe. Mostre para eles que você está presente, que você está com eles e por eles ali na equipe, que você está por dentro interessado neles e em resolver as questões que surgem e que vão surgir. Torne isso algo normal dentro da empresa. Essas coisas, sim, elas levam um tempo, né? Confiança, enfim, levam um tempo, mas elas permitem que você avalie essa pressão na sua equipe e que talvez você venha evitar alguns conflitos. A pressão é bom para a equipe, conflito também, mas desde que você mantenha sob seu controle. Os líderes que entenderem isso podem fazer uma construção, podem fazer sua equipe crescer, melhorar cada vez mais, né? E a ideia é isso aí, com o fogo é que você vai moldando a faca, né? Vai moldando a espada, e é nesses momentos que você tem a oportunidade de ir moldando a sua equipe. Eu vou ficando por aqui. Este foi o nosso podcast Dose de Liderança de hoje.